Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aqueles que me assistem. No dia de hoje a gente vai estar analisando a importância da linguagem na escrita acadêmica. A gente observa que, por mais que se tenha uma conotação que a escrita no processo de ensino ela deve ser formal, muitas vezes não se adota os parâmetros e requisitos necessários nesse processo de escrita. Então, a aula de hoje vai ser dando uma clarificada nesse nosso tema, né? Bom, a importância da linguagem formal e escrita acadêmica, né? Mais propriamente dito, a importância da linguagem formal e escrita acadêmica, com ênfase nas dificuldades gramaticais e ortográficas. Por que é um tema de tanta relevância, de tanta importância no nosso estudo? Geralmente, quando se chega em uma pós-graduação, mestrado, doutorado, a gente tem um rigor técnico mais elevado nesse procedimento de escrita e, se não for atingido, infelizmente, o trabalho não se adequa nos padrões exigidos tanto pela instituição como até pelo próprio modelo científico. Tendo um modo sobre isso, tem que se ter uma adequação específica do trabalho nesses quesitos. Evitar algumas coisas, outras coisas já são de exigência própria do próprio contexto de escrita acadêmica. A gente tem essa aula de hoje para poder dar uma clarificada nesses nossos termos, tá? Bom, introdução, né? A linguagem formal é caracterizada por sua objetividade, clareza, precisão. Ela utiliza estruturas gramaticais corretas, vocabulário técnico apropriado. Esse vocabulário técnico tem muito a ver com sua área de atuação, né? Você tem que utilizar os procedimentos técnicos que têm a ver com a sua área, por exemplo, a minha educacional, às vezes a área sua seria outra, mas aqueles procedimentos técnicos, linguagem técnica específica àquele tema. Por quê? Para as pessoas que estiverem lendo aquilo conseguirem entender que isso é um trabalho formal, um trabalho científico. Então tem que ter essa estrutura gramatical correta, vocabulário técnico apropriado, e deve-se evitar gírias, expressões coloquiais, são aquelas expressões dos nossos dia a dias. Gírias nem se fala, né? É um padrão de rigor científico, um padrão de linguagem acadêmica, não pode haver gírias. E essa escolha de palavras e construção de frases tornam a comunicação clara para o leitor, especialmente em contextos acadêmicos. Poxa, professor, mas eu ouvi falar que o trabalho científico ele tem que ser acessível a todos os públicos. De fato, a linguagem ela tem que ser de fácil interpretação, mas nem por isso deve deixar de existir aquele rigor técnico na nossa escrita. Então, além dessa parte do rigor técnico, você tem que buscar sempre uma objetividade na sua fala. Às vezes, ela pode ser objetiva, uma linguagem simples, porém formal, técnica. É isso que a gente busca num processo de escrita acadêmica. Por quê? Porque quando a gente alcança esse primor, a gente produz um trabalho de qualidade. Os pesquisadores que forem consultar aquele material vão ver que aquilo lá trata-se de um rigor científico, um procedimento de escrita, elaboração. Não pode ficar aquém dessa margem de exigências. Enquanto isso, a gente utiliza um padrão de escrita científica, tem que ter esse rigor. Bom, quais são os objetivos dessa nossa aula? Compreender a relevância da linguagem formal na escrita acadêmica, né? Já dei uma palha a respeito disso, para vocês entenderem, mas a gente vai abordar isso mais a fundo. Analisar os principais aspectos da ortografia e gramática na produção científica. Coloquei aqui de forma simples para todos poderem acompanhar. A gente vai estar dando uma analisada nisso também. Identificar as dificuldades recorrentes na linguagem e escrita acadêmica. E, por final, refletir sobre as práticas de aprimoramento da linguagem científica. Então, os objetivos da nossa aula de hoje. Bom, o que é a linguagem no nosso processo do discurso científico, né? A gente observa um papel formal da construção do conhecimento científico. Já que se trata de um rigor, um primor científico, tem que ter uma linguagem adequada nesse procedimento. Visto isso, a gente busca sempre a formalidade da comunicação. Como que eu obtenho essa formalidade? Utilizando padrões técnicos de escrita. Esses padrões técnicos, eles visam a linguagem culta
Então, por ser uma linguagem culta e também uma linguagem técnica de escrita, se adequa ao seu padrão científico. Tem que ter uma distinção entre a linguagem coloquial, técnica e acadêmica, ou seja, como se fala no dia a dia, como se escreve para obter-se um resultado do primor científico, né? Então, quando a pessoa olhar esse trabalho, ela vai ter que saber que se trata de algo que não é do cotidiano, não é uma linguagem tradicional que a gente usa no nosso dia a dia. Existe um rigor, e por isso que a gente entra no aspecto técnico e acadêmico. E quando a gente não segue isso, a gente observa as consequências de uma escrita imprecisa, ou seja, seu trabalho ele perde aquela valoração que deveria ter. Imagina o quão ruim seria uma pessoa pegar uma obra sua e verificar que ela não está dentro dos padrões adequados. Particularmente eu, se eu fosse pegar um artigo científico, ou uma dissertação, uma tese, ou mesmo um livro, e observasse que aquela linguagem não está dentro dos padrões que eu espero, eu não vou querer dar continuidade, porque, ora, se nem se segue os padrões básicos na escrita, o que dirá o rigor do procedimento do método científico? Quando a gente busca esse processo de pesquisa, desenvolver, aprimorar nosso conhecimento no rigor científico, deve-se ter sempre essa precisão da escrita técnica e acadêmica para poder valorar a sua obra, senão você incorre uma escrita imprecisa. Às vezes, os trejeitos da linguagem podem dar a entender algo. A linguagem científica não permite o dar a entender, tem que ser aquele ponto. Todos entendem a mesma coisa, tem que ter precisão. Então, um exemplo que eu citei aqui para o debate, né, são os trechos de artigo com linguagem ambígua, informal. São aqueles trechos que a gente observa que a pessoa tentou dizer alguma coisa, às vezes na concepção pessoal dela ficou claro, porém uma outra pessoa, ela vai ler aquilo e não entende, porque não faz parte do cotidiano dela, não faz parte da realidade. O conhecimento científico, ele deve, por mais que tenha essa evolução, deve ser atemporal e deve ter precisão em qualquer lugar do planeta. Então, quando a gente tem essa precisão, não dá margem à ambiguidade. Por isso que a gente utiliza o termo formal na escrita científica. Bom, quais são as características da linguagem acadêmica formal? Impessoal e objetivo. Não tem o eu acho, não tem o eu acredito, não tem aquilo que você tem por crença. Não há crenças na escrita científica, por mais que às vezes seja um artigo ou um trecho sobre um termo teológico, a gente tem que ser o mais impessoal possível para abordar aquele conhecimento de forma mais precisa. Quando a gente se coloca dentro do trabalho, a gente acaba perdendo a coerência da formalidade da escrita. A gente tem que ser impessoal. E quando a gente é impessoal, a gente acaba se tornando objetivo naquele termo de estudo. Se tem objetividade, obviamente você vai ter clareza e coerência. Logo, com clareza e coerência, ou seja, fica simples de entender e é bem estruturado, a gente tem uma coesão textual. O que seria uma coesão textual? Seria um bloco que você lendo no início, meio e fim, eles se completam. Então, você tem uma ideia formulada, você tem um contexto formulado, você consegue analisar aquilo com um primor maior, né? Então, o nosso vocabulário técnico, ele incorre na precisão. Tem que ser preciso, mas não precisa ser rebuscado. O que é um vocabulário rebuscado? Utilizar palavras extremamente incomuns, que não estão dentro do cotidiano. Foi como eu acabei de dizer. A escrita científica, ela tem que ser técnica, ela tem que ser formal, mas tem que ser o mais simples possível, objetivando que todos entendam aquele termo. Às vezes tem lá uma palavra no meu campo de estudo, por exemplo, de engenharia civil, diz outro termo, Viga Valdrame, então no campo de ciências agrárias, utilizou-se o termo irrigação, ou então curvas de nível. A pessoa que está lendo não tem familiaridade com aquela área vai ter dificuldade de entender o termo, de fato. Mas aí você tem um glossário para poder estar explicando aqueles termos que são mais complexos. Isso aí entra na ausência de rebuscamento. Ora, por mais que eu tenha termos técnicos que inferem a área, não são termos incomuns. Então a gente busca
ser o mais simples e objetivo possível, por mais que tenha que utilizar uma linguagem específica naquele processo de escrita. E o uso correto dos tempos verbais na nossa voz passiva. O que seriam esses tempos verbais corretos? Ora, tempos verbais corretos, geralmente escritos se dá no passado. Tem que ser impessoal e no passado, já que é um trabalho, por exemplo, um artigo científico, é um trabalho que já foi feito. Você não pode se colocar no tempo presente, porque senão aquele leitor que está participando do trabalho vai interpretar assim, olha, mas eu estou vendo um trabalho que foi constituído sobre um tema, mas ele está se colocando no presente, então será que o trabalho ainda está em vigor? Será que ele ainda está sendo feito? Não, tem que ser claro esse processo que foi algo já construído. Normalmente, na nossa linguagem escrita de artigos existe isso. Bom, aqui a gente tem alguns contextos interessantes nas dificuldades ortográficas e gramaticais mais comuns, né? Ortografia, quais são as confusões frequentes? Exemplo, mas ou mais, onde ou aonde, porquê e porquê junto, né? Normalmente é difícil chegar no contexto da língua portuguesa, até porque meu termo de especialização não é bem na linguagem, nem na língua portuguesa, por mais que eu faça uso destas. Mas qual que é a recomendação no processo de escrita? A recomendação é que você busque referências, leia dicionários, utilize das estruturas que são permitidas para você fazer aquela pesquisa antes de fazer o procedimento de escrita. Hoje em dia, com nossos aparatos tecnológicos, a gente consegue, mesmo com o corretor ortográfico, o nosso documento Word, está aprimorando muito a nossa escrita. Então, faça uso desses recursos para poder evitar esses erros, essas evasões de colocações corretas. Acordo gramatical, sujeito, verbos, pronomes, pontuação tem que estar correto. Você pode acabar modificando o contexto da sua fala. Então, busca-se uma precisão maior nesse processo de escrita, seguindo os rigores da língua portuguesa. Professor, mas meu artigo tem que ser traduzido em uma língua inglesa, uma língua espanhola. Bom, então é por isso que quando a gente faz esse processo de tradução, a gente contrata ou então se estuda quais são os objetos específicos, quais são os termos e colocações específicas daquela língua. Porque, por não ser especialidade nossa, às vezes é melhor contratar ou então pedir o auxílio de alguma pessoa que tenha esse entendimento para poder evitar a mudança de sentido da fala. Observe muitas vezes, pega-se um artigo, né, a pessoa vai fazer a tradução, por exemplo, resumo para inglês, espanhol, a pessoa coloca lá no Google Tradutor, que hoje em dia é bem mais eficiente do que alguns anos atrás, e faz a tradução do seu artigo. Só que quando você for ler aquele trecho, você perde uma certa concordância, você perde um teor que você queria às vezes ressaltar por meio da tradução, você faz a perda. Então você talvez tivesse que mudar algumas palavras para poder dar o contexto, o sentido que você gostaria de dar. É por isso que às vezes a gente observa em alguns filmes, em algumas produções, que o título em inglês é uma forma, o título em português fica outro. Por quê? Aquele título remetia a uma realidade social, a um contexto estrutural na hora que foi construído aquele filme, que não seria traduzido da mesma forma se fosse em uma outra localidade, em um outro país. Então, por isso tem que ser a mudança desse título. Então, isso aí serve também na nossa tradução da escrita científica, ter uma precisão no acordo gramatical, na regência verbal e nominal, e evitar as cacofonias, ambiguidades e vícios de linguagem. Isso aqui é importante. Quais são os vícios? Nossa, a pessoa escreve e fala muito mais, porém, porque já não é adequado utilizar algum desses termos na escrita científica, mas a pessoa tem que tirar os vícios de escrita dela no processo de escrita científica. Tem que ser o mais formal, o mais objetivo possível, de tal forma que, por mais que seja uma ideia sua, um trabalho seu, você não esteja demonstrando opiniões pessoais naquele seu trabalho, e sim seja objetivo no processo da escrita científica. Bom, vamos dar continuidade. A importância da revisão e da leitura crítica. A revisão, gente, isso daqui é papel, às vezes, do orientador, mas não somente dele. A revisão é uma etapa imprescindível do processo de escrita.
Quando eu toco em revisão, eu não digo somente a revisão ortográfica, a revisão normativa, a revisão estruturante do trabalho, a revisão como um todo. Você tem que escrever o seu artigo e fazer uma releitura 1, 2, 3 vezes para poder verificar se está tudo de acordo, se tudo está seguindo os parâmetros que você gostaria que seguisse, se a ideologia empregada naquele trabalho é aquela que você queria passar e se a linguagem no processo de escrita não mudou aquele ideal, aquele tópico de objetivo do seu trabalho. Então é importante essa revisão. Geralmente, esse termo aqui talvez alguns já tenham escutado, no processo da leitura em voz alta e revisão por pares. Isso aqui pode ser feito no contexto de análise de um artigo científico, por exemplo. Às vezes a gente vê lá na publicação de uma revista, tem-se a revisão por pares. O que seria uma revisão por pares? Uma junta de 2 pessoas analisando em conjunto aquele artigo para poder observar se a opinião de um e de outro concerne, concorda com aquele tópico de escrita seu. Isso é uma revisão por pares em questão editorial. Agora, revisão por pares do autor, às vezes você pegar um colega seu curso, às vezes você pegar uma pessoa que tem entendimento daquele termo, ler ele, objetivar o seu trabalho, falar quais são os objetivos dele, verificar se a conclusão, se a escrita está de acordo, e o seu colega conseguir ler e ter o mesmo entendimento. A gente tem uma concisão nessa divisão por pares, quer dizer que o seu artigo está adequado ao processo de publicação. E quais são as ferramentas de apoio que a gente utiliza em todo esse procedimento? Dicionários, termos gramaticais ou gramáticas que a gente pode estar consultando, revisores automáticos. Coloquei aqui com ressalva, porque alguns revisores eles estão desatualizados, então não seguem os parâmetros e contextualizações que se faz necessários. Então, tem que estar verificando se o seu revisor ele é específico para aquele procedimento. Dá um exemplo prático, né? Às vezes no nosso dia a dia a gente utiliza tanto o WhatsApp que acaba que os nossos vícios de escrita ele mesmo já coloca no processo de revisão aquela palavra que às vezes está incorreta. Pode acontecer a mesma coisa com o revisor. E por ser a utilização de um termo frequente no nosso cotidiano, quando se pega aquilo lá para poder fazer uma análise da escrita, o revisor adota como padrão, porém está fora da norma culta. Então não pode ser considerado. Então tem que ter essas ressalvas, verificar se o revisor ele está adequado. Uma reflexão, né? Ponto de debate. Existe espaço para o estilo pessoal na escrita científica? Eis a questão. Tem. Você pode ser pessoal, você pode utilizar uma ideia pessoal na sua escrita científica? Sim e não, né? Então, pode ser um trabalho oriundo de uma característica sua no processo de escrita, desde que essa característica não fuja aos padrões formais do procedimento científico de escrita. Como assim, professor? Ora, você pode escrever um artigo do seu jeito, utilizando seus métodos, desde que sejam métodos embasados no rigor científico. A sua forma de estruturar aquele artigo pode ser única, desde que siga os parâmetros. Porém, esse estilo pessoal não pode evadir daquilo que a exigência técnica e normativa exige, né? Então, assim, eu não posso fazer um artigo pessoal utilizando gírias, utilizando uma linguagem coloquial, isso aí não posso. Mas eu posso fazer com que o artigo, desde que esteja uma linguagem, por exemplo, terceira pessoa do passado, desde que esteja numa linguagem pessoal, eu posso fazer uma escrita que espelha uma tipificação da minha personalidade. Então isso pode se fazer, tem que seguir com rigor. Ademais, a gente tem algumas dicas para poder manter a qualidade da linguística na produção acadêmica. Dê bons autores. Na aula anterior eu já havia falado que o processo de referenciamento de um artigo é extremamente importante. A gente tem os autores de referência, pessoas que são conceituadas na área, fica mais simples se utilizar da escrita no processo da confecção daquela obra sua. Escrever com frequência ajuda muito. Isso aqui é um termo que a gente observa na atualidade que infelizmente está em falta. A escrita se tornou algo muitas vezes que não é padrão do cotidiano, mesmo uma pessoa que está em estrito senso, está fazendo uma pós-graduação, às vezes até mesmo na área de educação, que demanda tanta escrita, ela faz uso das tecnologias para poder simplificar esse processo de escrita. É bom, pode auxiliar, porém você perde a vivência com a escrita, e um dia se você precisar daquilo, você não vai ter aquilo à sua mão para poder estar
fazendo a confecção de uma obra pessoal, né? Participar de grupos de escrita e oficinas, geralmente, até mesmo em gravações, né? A gente observa que existem certos grupos que são estruturados em um processo de escrita adequado, ou seja, é um grupo que faz uso de termos específicos para poder melhorar o procedimento de escrita. Então, a participação desses grupos ou oficinas de aprimoramento de escrita melhora muito o nosso portfólio de adequação do procedimento. E sempre indispensável buscar formação continuada, ou seja, após o processo de formação, você tem que estar sempre se complementando, fazendo alguns cursos na área, porque senão você vai entrando em defasagem. O que seria a defasagem? Nossa, eu fiz um curso de letras há 10 anos atrás, mas será que aqueles métodos que eram utilizados na época da sua formatura, na época que você fez o curso, ainda são empregados no dia a dia? É a mesma coisa com o mestrado, com o doutorado. Às vezes desenvolve-se novos procedimentos, às vezes se desenvolve novas técnicas. Se você não tiver um procedimento de formação continuada, que seja por cursos de extensão, que seja por outras graduações, quem sabe um outro mestrado, né? Um outro doutorado, você acaba entrando em defasagem e sai daquele ciclo produtivo do mercado de trabalho que tem essa exigência de um profissional qualificado e atual. Bom, a nossa introdução, né? A linguagem no discurso científico. A linguagem é o instrumento básico do pensamento da comunicação científica. Obviamente, né? Boa parte da comunicação se dá por meio da linguagem, seja ela verbal, seja ela escrita, seja ela visual, né? Então, a clareza e a precisão da linguagem reflete diretamente na credibilidade do pesquisador e na compreensão do leitor. É o que eu acabei de falar. Se você tem uma linguagem que ela não está nos parâmetros formais, não está nos parâmetros adequados, seja da exigência daquela revista, seja da exigência pessoal do método científico, você acaba incorrendo em descredibilidade. O que seria isso? O pesquisador que vai procurar a sua obra vai analisar aquele trabalho e falar: nossa, mas não é esse trabalho, né? Nem no padrão de linguagem está adequado. Às vezes utiliza-se um termo impessoal, às vezes utiliza um termo pessoal, às vezes utiliza algumas gírias. Sim, é comum. Eu já peguei artigos científicos que a pessoa utilizava, às vezes, uma idiosincrasia de escrita pessoal dela, e por conta disso, desqualificava todo o termo. O famoso eu acho, eu acredito, faz um trabalho entrar em total descrédito, né? Ora, estou constituindo aí, na parte da educação, acontece isso também, estou constituindo um trabalho, talvez com uma nova metodologia de ensino, e aí você coloca lá no meio, eu acredito, cresce. Ora, o trabalho, por mais que a gente vê a necessidade da fé no cotidiano social, não é uma questão de crença, não é uma questão de acreditação pessoal, é uma questão de exatidão. Então, quando você incorre em alguns termos, você perde totalmente a credibilidade. Se você pegar, por exemplo, eu acredito na introdução de um trabalho, a partir dali você pode parar de ler um artigo. Ora, é uma crença pessoal, talvez que a pessoa fosse escrever um artigo de opinião, quem sabe, mas no crédito científico isso não é permitido. Tem que ser objetivo, tem que ser claro, tem que ser preciso. Então, infelizmente, a gente observa alguns casos que se assemelham nesses termos, tem que ter muita atenção quanto a isso. Bom, a linguagem acadêmica requer objetividade e impessoalidade, como eu acabei de falar. Você tem que ser o mais claro possível para poder passar a sua ideia. E tem que ser extremamente impessoal. Por mais que às vezes a minha crença vá no sentido contra aquele procedimento, eu não posso deixar que a crença me afete naquele quesito. Tem que ser impessoal. Tem que se embasar em fatos. Ora, se embasa em fatos, você tem uma escrita concisa, sem rebuscamentos, você acaba obtendo um resultado adequado, que entra nesse primeiro tópico. Segundo, termos ambíguos, informais ou subjetivos comprometem a seriedade do texto. Olha, eu sei que se vive numa sociedade um tanto quanto deficiente no quesito de seriedade, né? A gente observa, às vezes, uma pessoa que não tem credibilidade. Quando eu digo credibilidade, eu não falo no quesito pessoal, de credibilidade no sentido meritocrático do conhecimento. Às vezes uma pessoa não tem credibilidade naquele termo e grava um vídeo falando a opinião dele,
e se adota do conhecimento popular, que as pessoas vão falando de uma para outra, que aquilo é uma verdade. Felizmente, a ciência não admite esse tipo de situação. Então, a sua escrita, o termo ambíguo, a informalidade, compromete a seriedade. Um pesquisador que for pegar uma obra naquele contexto e observar a ausência desses elementos, ou a presença excessiva de alguns outros termos, vai ver que aquele texto não se trata de um texto sério. Então não se enganem, isso aqui é muito importante. Por mais que estejamos numa época em que se falar, se pensar é uma liberdade de todos, às vezes como você faz isso no procedimento de escrita científica pode afetar a sua credibilidade lá no futuro. Por isso que a gente utiliza termos formais e impessoais na escrita. O uso apropriado da norma culta fortalece a validade do argumento científico. Então, muitas vezes, a gente entra naquele processo. Ser culto num processo de escrita, um procedimento de escrita, torna mais válido o texto. Mesmo que se trate de uma verdade incontestável, o que na ciência a gente observa que às vezes é um tanto quanto complicado colocar-se verdade incontestável, né? O próprio desenvolvimento da ciência toca na evolução do conhecimento e às vezes algo que é certo hoje, amanhã pode ser duvidoso. Então, se você for colocar aquele termo de forma incorreta, você perde a credibilidade dele. Então, a gente tem que utilizar essa linguagem culta para poder fortalecer a validade do conhecimento. É aquela aparência que você passa do artigo, nossa, esse artigo aqui foi levado com seriedade. Então, a pessoa que está falando isso aqui entende. Então, é necessário essa prospecção na hora de elaborar-se qualquer que seja um termo científico, a obra científica, uma dissertação, um livro, um artigo científico, tem que ter esse foco, tem que ter esse logo. Um exemplo, informal no caso, né? A gente percebe que os alunos não estão muito interessados. É a forma informal dessa escrita. Como eu colocaria isso de uma maneira técnica, científica? Na hora que a gente coloca a gente, você já perdeu a noção de credibilidade do texto. Mas se eu passar isso aqui em um termo formal, olha do jeito que fica, observa-se um baixo nível de engajamento por parte dos alunos. Notando que essa frase ficou mais harmoniosa, ficou mais passível de crédito, né? Até para a pessoa que escreveu, como para a pessoa que lê, você observa um certo nível de autoridade na pronúncia, na escrita. Então, a gente tem um certo nível de rigor nisso daí, e dá uma diferenciação grande. A gente vai pegar um artigo que observa essas normativas, observa esses critérios. Você tem uma valoração do seu conhecimento e uma valoração do seu processo de escrita. Bom, algumas características aqui da nossa linguagem acadêmica formal, né? Ela possui convenções próprias, como vocabulário técnico, estruturas claras e a busca pela impessoalidade. Que algumas dessas já eu falei, né? Vou estar reforçando porque isso daqui é importante. Características, impessoalidade. O que é ser impessoal? Evitar qualquer termo que te coloque, que conste a sua presença no texto. Eu, nós, a gente, isso não pode existir na escrita científica. Quando você se coloca dentro do texto, você perdeu aquele quesito de impessoalidade. Então, você já está fazendo parte do tema. É por isso que em algumas áreas de conhecimento se vê a tão relevante concepção de que a pessoa que está fazendo aquela análise não pode fazer parte do assunto. Então, a impessoalidade torna isso possível. Você está escrevendo, mas você não está falando de uma realidade somente sua, por mais que ele tenha motivado a sua escrita. Você está falando de um fato concreto, de algo que foi estudado. Então, você tem que se tirar daquele contexto. Objetividade não é local de juízo de valor para a escrita científica. Então, não pode ter subjetivismo também, não pode deixar sem entender, tem que ser claro. Então, seu papel, a sua prerrogativa não é fazer um juízo de valor, não é uma lição de moral, não é ser subjetivo no que se fala, não se pode dar outros entendimentos, tem que ser o mais claro possível. Então, isso é o que se busca na nossa escrita científica. Coerência e coesão são aquelas ideias que se emendam, que se articulam, uma comunica com a outra. O texto tem que ter esse procedimento de articulação para poder ser acreditado como algo relevante, como algo de valor,
naquele procedimento de escrita científica. E consistência terminológica, manter os mesmos termos técnicos. Ora, se eu comecei com a terminologia técnica, eu vou terminar com a terminologia técnica. Eu não vou ficar variando ela. Normalmente, a gente observa essas estruturações por meio de pessoas que têm várias áreas de conhecimento e às vezes começam com a terminologia técnica relativa a uma área e terminam com a terminologia técnica relativa a outra. Você provoca uma ambiguidade de entendimento naquilo. Às vezes o profissional que está te lendo, às vezes o estudioso que está te lendo, é de uma área e entende aqueles termos técnicos da área dele. Aí você mudou logo o processo de escrita, você mudou o procedimento de entendimento, vai tornar cansativo aquela tradução de contextualizações. Então, se você começa de um padrão, mantenha os mesmos termos técnicos. Então, o seu estilo, por final das contas, infere novamente o que eu já disse, deve ser direto. Não ter floreios, ou seja, não ficar remoendo para poder falar alguma coisa, com excesso de adjetivações. Você tem que ser o mais claro possível, o mais objetivo possível. Quando se segue esses termos, você obtém uma escrita coerente. Isso é fundamental no procedimento científico. Então, algumas características a mais, né? Exemplos de reescrita. A gente pode ver que os resultados foram bons antes do procedimento do critério científico, né? Escrito. Depois, verifica-se que os resultados foram satisfatórios. A informação tratada em ambos os corpos textuais são a mesma. A diferença é como você colocou. Uma te dá crédito, outra não te dá crédito. Isso aí é num quesito de escrita científica. Não significa que você perdeu o seu valor porque você falou algo em um termo informal. Significa que a escrita científica não permite essa informalidade. Com seu amigo, com alguma outra pessoa, você pode falar desse jeito. Agora, quando a gente está trabalhando em uma obra, uma valoração maior, depende de outros profissionais, de alto nível de graduação, a gente tem que seguir esse critério. Acaba que, com o passar do tempo, adota-se essa linguagem como parte do cotidiano. Você vai ver que no seu crescimento pessoal e profissional, quanto mais você trabalha naquele termo, naquela área, mais você vai adequando a sua realidade. Isso daí dá uma diferença no futuro. Faz parte do crescimento pessoal, né? Não significa que você sempre vai estar utilizando isso. Significa que você sempre tem que ter atenção na escrita científica para poder cumprir este rigor. Bom, aqui a gente tem algumas dificuldades ortográficas e gramaticais mais comuns no nosso processo de escrita, né? Os erros gramaticais e ortográficos, eles comprometem a legibilidade do texto e a autoridade do autor, como já foi dito. Muitos são recorrentes e até mesmo em nível acadêmico avançado. Mas a pessoa, ela acredita que, por mais que ela esteja dentro de um contexto acadêmico, ela está tendo um aprimoramento e um processo de autoverificação constante. Mas sim, precisa ter, porque às vezes a gente está naquele nível de doutorado, pós-doutorado, e a gente acredita que às vezes nossa escrita ela é ideal, concreta. Não, você tem que estar sempre se aprimorando, tem que estar sempre passando por aquele processo de revisão. Por quê? Às vezes você comete algum erro gramatical bobo que tira a credibilidade do seu trabalho. Então, são algumas dificuldades que a gente observa no futuro nesse tocante aqui, do descrito, né? Olha só, tipologia, né? Ortografia, exemplo correto, mas e mais, correção, ela gosta, mas não participa. Observação, o mas, MAS, é oposição. O mais, com I, eu estou adicionando algo. Então, existem esses erros aqui, comuns na escrita. São erros que o nosso corretor ortográfico muitas vezes não pega, não é capaz de estar acompanhando. Para ele observa somente a escrita. Às vezes não é adaptado para esse tipo de coisa. Isso aqui vai do pesquisador verificar, né? Então, muita atenção nisso. Regência verbal. Um exemplozinho incorreto, né? Assistir o filme. Assistir o filme. Está correto. Forma correta. Assistir ao filme. Esse verbo, assistir, exige a preposição a antes do nosso ó. Então, deve-se colocar ao filme.
Muitas vezes a gente no nosso dia a dia vai falar, eu fui ali com meu amigo assistir o filme. Mas, num processo de escrita mais adequado, talvez a gente não utiliza essa terminologia de filmes, né, na escrita científica, mas deve ter essa atenção, poder colocar a sua preposição a fim do termo ficar correto. Concordância. Exemplo incorreto. Os alunos chegaram. Aliás, os alunos chegaram. Essa aqui ficou bem clara, né, no nosso erro. Porém, às vezes a pessoa ela tem uma vivência mais simples. Tinha um grande amigo meu que ele utilizava sempre a construção da palavra "eu estou com um problema", extremamente doloroso de escutar. Por mais que eu falasse para ele que era problema, ele não conseguia adequar, porque não fazia parte da realidade dele. Então, esse erro de concordância está fácil de identificar. Os alunos chegaram. A forma correta é os alunos chegaram. Mas às vezes, para a pessoa que veio de uma realidade distinta, realidade mais simples, é algo que tem que estar trabalhando diariamente para poder corrigir. Então, o sujeito no plural tem que equivaler ao verbo no plural. Então, a gente observa isso. Tal como no exemplo anterior que eu citei de um amigo meu, às vezes é na própria estruturação da palavra. Ele não consegue identificar o problema de estruturação da palavra porque cresceu, desenvolveu isso com os amigos, falando aquela palavra incorreta. Então, tem que ter essa coerência na escrita. O uso da crase "a escola" versus "a escola" depende do verbo da regência. Verbo ir exige crase, vou à escola. Então, tem que ter essa atenção. E é claro, isso aqui incorre em muitos trabalhos, a ambiguidade. Ele falou sobre o irmão do professor que morreu. Quem foi que morreu? O professor ou o irmão? É necessário escrever essa frase para poder ter-se uma clareza maior. Então, evitar ambiguidades na sua escrita, isso é extremamente importante. Logo, a gente observa mais uma vez a nossa importância da revisão e da leitura crítica. Isso é por parte do autor. Você, autor, tem obrigação de fazer uma revisão, uma leitura crítica daquele material que você produziu. Então, mesmo um texto bem escrito, por uma pessoa que trabalha na área há muitos anos, ele pode sim conter falhas. E a revisão é o que mitiga, é o que retira esse excesso de falhas. É uma parte estratégica que deve ser feita, um distanciamento e criticidade. Você não pode ficar pensando, nossa, mas eu fiquei noites e noites para poder escrever esse artigo. Coitado de mim, né? Então, eu vou pegar leve minha correção. Não. Você tem que ler o seu trabalho como se fosse outra pessoa lendo. Vai ler e verificar. Uma vez você leu, passou uns erros lá, corrigiu outros. 2 vezes você leu, ainda tem alguns erros. A terceira vez começa a ficar bom. Então eu recomendo que essa revisão crítica seja feita ao menos 3 vezes. Tem-se uma dificuldade exacerbada nos dias atuais de uma pessoa fazer esse procedimento de revisão na própria produção dos trabalhos. Observa-se aí, às vezes um indivíduo está lá na sua pós-graduação, seu mestrado, seu doutorado, e por conta do tempo, não faz essa revisão de forma adequada, escreve uma vez, manda do jeito que está, aí incorrem falhas críticas, o artigo retorna, às vezes a obra não é adequada por causa do seu cunho textual. Então isso daqui evita esse tipo de erros. A gente tem, nos dias atuais, nos tempos modernos, como eu já disse anteriormente, para você prolixo, né, essa dificuldade de entendimento do autor, que ele é o protagonista do seu processo de crescimento. Então, não adianta utilizar a inteligência artificial, não adianta, às vezes, pedir uma contextualização de um colega que entende mais daquilo lá que ele está fazendo a reescrita do seu artigo. Você tem que entender o processo, você está no meio do processo. Então, tem que haver essa passagem pelo processo para poder facilitar a concepção de desenvolvimento do conhecimento. Algumas estratégias recomendadas para isso. Leitura em voz alta. Por quê? Ajuda a perceber as falhas, essas falhas de coesão, às vezes uma falha escrita, às vezes até mesmo uma falha de tempo verbal, que você não conseguiu perceber. Revisão por pares. Ter algum colega, alguém que pode te auxiliar nesse processo de revisão torna muito mais fácil. Geralmente os artigos avaliados são feitos em revisão por pares. Olha, por exemplo, o revisor número 1, revisor número 2
e para poder verificar se aquilo está em concordância, o entendimento é o mesmo. Pode-se fazer, o autor também fazer isso, poder facilitar. Uso de ferramentas digitais, Word, Grammarly, LinguageTool, sempre com críticas, né? O que é isso, professor? É aquele corretor que vai te explicar, expor qual foi a sua falha. Por meio da falha, você tem um entendimento maior. Um checklist gramatical, né? Que é acentuação, pontuação, regência, coesão. Isso é muito importante no processo de escrita. Bom, uma reflexão, né? A linguagem é a roupa do pensamento. Um pensamento mal vestido é um pensamento rejeitado. Ora, a gente entra em termos de muita atenção, né? Sociedade atual, isso aí não entra nem no quesito da escrita científica, né? É mais uma reflexão pessoal que eu passo para meus discentes aí. Muitas vezes não é o que se fala, é como se fala. Então, assim, às vezes você quer passar uma mensagem de simples entendimento, mas a forma que você falou acabou ofendendo uma pessoa, ou acaba tocando numa incerteza, ou então não tem precisão naquele procedimento de fala. Então, a gente entra nessa terminologia aqui, a linguagem é a roupa do pensamento. É como as pessoas vão te ver. Ora, estou eu aqui, apresentando minha aula, fazendo uso de uma linguagem simples, não tão formal, mas creio eu que passa uma certa credibilidade pela forma que eu estou falando, me comunicando. Agora imagina se eu estivesse falando por meio de gírias, dando essa mesma aula utilizando gírias, termos coloquiais, um tempo incorreto, uma falta de coesão, a mensagem que eu passaria seria totalmente outra. A pessoa que assistiria esse vídeo pensaria: nossa, mas o cara está tentando ensinar sobre escrita científica, porém ele nem mesmo consegue falar. Então qual que é a minha credibilidade? Qual que é a roupagem do pensamento que eu estou passando para outras pessoas? Então o pensamento, quando ele é mal vestido, ele é um pensamento rejeitado. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente se deixa levar pela influência de uma pessoa, pela fama, né? Hoje em dia a era dos tiktokers, dos streamers, mas a pessoa não tem a mínima roupagem estrutural para poder estar falando aquilo que está se passando. Porém, ela tem fama, né? Ela tem relevância social, então acaba gerando uma certa credibilidade. Isso é bom, isso é ruim? Depende, né? É uma coisa complicada de estar se avaliando. Não vou entrar em méritos aqui, mas de fato, uma pessoa que tem uma credibilidade, faz uso da credibilidade para passar uma informação errônea, é bem mais trágico do que uma pessoa que não tem essa credibilidade passando essa informação errônea. Logo, para poder evitar esses tipismos, evitar essa estrutura, é interessante você falar de forma bem articulada. Eu acredito que é o que se fala nos dias atuais. No dia a dia a gente observa, tenho certeza que com frequência, a gente acessando diversos conteúdos e não tem-se esse credor na fala, não tem-se essa tensão na mensagem a ser passada e nem como ela é passada. Então, essa escrita articulada, essa fala articulada, ela modifica a concepção de cultura daqueles que os assistem e daqueles que estão até mesmo falando. Você vai construindo, buscando sempre estar se aprimorando. Então, a escrita acadêmica não é apenas uma forma, é a parte da construção do conteúdo. Aprimorar-se linguística e gramaticalmente é um dever ético do pesquisador. No procedimento de estudo, de ponto a ponto, desde o momento que se começa até o momento que se termina, você, pesquisador, nunca vai parar de se aprimorar. É obrigatório esse aprimoramento. Então, seja ele por meio de cursos, por meio de leituras, por meio de estruturações mais coerentes do seu pensamento, não tem como acabar esse aprimoramento, a menos que você desista da parte acadêmica. Enquanto pesquisador, enquanto estudioso daquela área, você sempre vai estar buscando novos elementos, novos conhecimentos, novos procedimentos e, é claro, aprimoramentos da sua própria escrita e expressão científica. Então, isso daqui não tem término, tá? É um processo constante. Então, algumas dicas práticas aqui. Já falei algumas delas, né? Ler artigos de qualidade, suaves, são aqueles artigos de relevância. Antigamente, a gente tinha conceito pares, né? Que eram aqueles artigos de maior relevância científica, ou seja, bem estruturados. Hoje em dia, teve-se uma mudança nesse quesito de credibilidade. Ainda assim, a gente tem aquelas revistas de renome que
publicam normalmente artigos bem estruturados, faça leituras delas para poder concepcionar seu pensamento de forma mais adequada. Isso é importante, tá? Escreva com frequência, mesmo que seja em diários ou em blogs acadêmicos, às vezes escrever para você mesmo. Faça esse processo de escrita que você vai estar se aprimorando. Participe de oficinas de escrita. Se você está na área, monta um grupo de escrita com um colega. Quem sabe não sai alguma obra que no futuro vai estar tendo alguma influência social, modificando a realidade sua e a dos outros. Então isso aí é interessante. Montar um glossário pessoal de termos técnicos e conectivos. Esse é o seu glossário pessoal. É aqueles que você utiliza no seu procedimento de escrita. Quando um pesquisador for identificar uma obra sua, esse glossário pessoal seu vai estar intrínseco na sua obra. Cada pesquisador tem uma formulação de escrita. Muitas vezes o acadêmico que está desenvolvendo um trabalho, ele não repara, mas nós pesquisadores que já estamos na área há algum tempo, a gente consegue reparar se aquele artigo foi ou não foi escrito por ele. Por causa de quê? Por causa desse glossário pessoal. Ora, a pessoa ela tem uma característica pessoal de utilizar alguns termos repetidamente. Não quer dizer que sejam fora de frequência, estejam fora de tempo, mas aqueles termos em todo o artigo você vai observar a constância e a presença dele. É uma característica pessoal daquele autor. De repente, um outro artigo que ele vai produzir muda-se, o glossário pessoal. Aí vai produzir um terceiro artigo e mudou de novo. O que isso nos infere? Que está tendo alguma coisa errada. Ora, mas professor, o rigor está o mesmo, o procedimento escrito está o mesmo, não tem plágio, mas se não tem uso do glossário pessoal do autor, quer dizer que não foi ele que escreveu. Ou então ele está passando um processo de aprimoramento e modificação do glossário mensal, que é praticamente impossível, porque aquele glossário pessoal de termos técnicos, características pessoais, foi construído através de uma vida de estudos. Então, muitas vezes se identifica a autenticidade de um autor por meio desse glossário pessoal, por essas características intrínsecas ao indivíduo. Talvez se passe uma vez uma publicação, quizá duas, mas em uma revista com um credor mais qualificado, com uma equipe especializada, dificilmente isso daqui vai estar passando de forma recorrente, que foge os padrões tradicionais dos autores. Então tem que ter muita atenção nisso aqui. Que eu passo uma atividade prática, de reescrita formal, transforma os trechos abaixo em linguagem formal. A gente resolveu pesquisar esse assunto porque é interessante. Dá para ver que os alunos não aprendem direito com esse método. Essa é uma atividadezinha que fica para você, Como você vai estar fazendo esse processo de reescrita? Depois anota aí numa folha de papel, uns minutinhos, tenta reescrever isso daqui, tirando essas pessoalidades, tirando essas colocações. O interessante é como a gente passa essa informação no nosso critério científico, Então tem que se ter essa atenção. Então cada um vai desenvolver a sua forma de reescrever isso. Eu posso reescrever de uma forma, você, pesquisador, pode reescrever de outra, mas tente colocar isso aqui com linguagem formal. Um diagnóstico de erros, Leia o trecho abaixo, corrija os erros gramaticais e ortográficos. Os alunos, aqui você já ficou bem explícito o erro, foram visitar a universidade. Novamente a gente observa algumas falhas na nossa estrutura, onde conheceu que outra falha bem evidente, o professor que dava aula de matemática. Ele explicou bem, mas não teve tempo para responder todas as dúvidas. Diversos erros, Depois aí, novamente, você, pesquisador, pega esse trecho aí, professor, eu não tenho muita familiaridade com essa parte de reescrita e correção ortográfica, eu não sou da área de linguagens, não sou formado em letras, muito bem, pegue com o auxílio de um corretor e vá fazendo as correções, anota esse trecho assim e tenta fazer as correções por conta própria, O tempo aqui é um pouco curto, já se torna uma aula um tanto quanto extenuada, por ter 50 minutos ou mais de duração. Então pega essa atividade e vai resolver por conta própria, posteriormente. Então, esse aqui é um exercício bom. E aqui a gente tem algumas diferenças entre a linguagem formal e a linguagem informal. Enquanto a linguagem informal é mais descontraída, ela pode incluir gírias ou expressões familiares, que são identidade da pessoa que eles falam,
ou da realidade, ou do contexto social, cultural que ela se desenvolveu. A linguagem formal ela é estruturada e rigorosa, ela não permite essas colocações, essas estruturações de uma regionalidade, de um contexto social. Ela é seguida um padrão rigoroso, segue-se um padrão rigoroso em todos os contextos. A linguagem informal promove um tom de seriedade e profissionalismo, essencial em trabalhos acadêmicos, conferências, publicações científicas, onde a precisão é o termo mais crucial. Bom, linguagem do dia a dia, linguagem acadêmica. Observe-se as diferenciações. É interessante, muito. É no dia a dia, nós estamos muito cansados. Não pode se ver na escrita científica, por exemplo, muito se fez em relativo àquele tema. Não, é consideravelmente grande, é no dia a dia, significativo, linguagem acadêmica. Juntar, no dia a dia, reunir, acadêmico. Coisa, dia a dia, objeto, por exemplo, objeto de estudo, na acadêmica. Problema, dificuldade, modo de fazer, método. Eu vi isso, observou, se eu foi observado, eu acho isso, segundo fulano de tal, que é a referência, você tem grande dificuldade, mas é extremamente importante, toda a sua fala tem que estar referenciada. Então, tem que lembrar-se disso. Na minha opinião, os dados demonstram, são as diferenciações. Atenção quanto a isso, que às vezes incorrem falhas. A importância em contextos acadêmicos. A linguagem formal é vital no meio acadêmico, uma vez que ela é a base da comunicação de ideias complexas e pesquisa. Ela garante que os argumentos sejam apresentados de forma clara e lógica, permitindo que o leitor compreenda o raciocínio do autor. Então tem que ter essa compreensão de raciocínio. Você tem que entender o que o autor está querendo dizer. A imprecisão ou uso de linguagem formal pode levar a interpretações errôneas dos dados e conclusões que às vezes são errôneas também. Uso em textos acadêmicos. A linguagem formal ela é amplamente utilizada em artigos, ensaios, livros acadêmicos. Sua aplicação permite que os autores transmitam informações de maneira eficaz, respeitando as normas de escrita científica e, além disso, a aderência a essas normas facilita a revisão por pares e a publicação em revistas prestigiadas. Então, essa escrita formal ela se adequa em textos científicos exatamente por causa da sua precisão. A importância em dissertações e teses, ela é crucial para a validação das pesquisas apresentadas. Sem uma linguagem formal, não se tem precisão, não se tem objetividade, não se tem relevância do estudo. Por que não tem relevância, professor? O termo é autêntico, o procedimento de pesquisa, a metodologia foi correta, mas se você escreveu da forma errada, você perdeu o credor. Então, é importante ter essa atenção. Tem que ter um uso consistente de linguagem técnica e uma estrutura clara. Não somente para poder reformar a argumentação, reforçar a argumentação dos autores, mas também para poder demonstrar sua autoridade sobre o assunto. Prática da escrita acadêmica. Praticar a escrita acadêmica é essencial a fim de se dominar a linguagem formal. Então você tem que escrever para poder melhorar. Não tem como fugir, não adianta. Hoje em dia com o ChatGPT, com as tecnologias, Gemini, ou seja lá o que for, não adianta pedir para esses aplicativos escrever para você, você não vai se desenvolver. Você tem que praticar esse processo de escrita. Leitura crítica de textos formais. Ora, do mesmo jeito que você lê o seu material para poder se criticar e melhorar, você pode ler materiais de outros autores a fim de encontrar erros, a fim de encontrar coisas que você consegue aprimorar. Assim você vai ter em si mesmo o processo de crescimento pessoal e profissional nesse quesito. Algumas estratégias para aprimorar a linguagem formal, a utilização dela, Então recomenda-se fazer uso de guias, estilo e gramaticais especializados. Já até falei sobre isso. Exercícios de reescrita, de leitura, são interessantes. Participações de workshops e grupos também são um diferencial, porque te proporciona feedback. Bom, os erros mais comuns na escrita formal, incluem a utilização inadequada de jargões, erros gramaticais, falta de clareza nas ideias apresentadas, e esses erros podem desvalorizar o trabalho e prejudicar a credibilidade do autor. Contudo, a conscientização sobre esses problemas pode ajudar a evitá-los. Algumas dificuldades da compreensão, os leitores podem enfrentar dificuldades de compreensão
enquanto os textos não são escritos em uma linguagem acessível. É por isso que a gente tem que ser objetivo, claro, sucinto, utilizar essa linguagem padrão, para que todos os leitores tenham acesso a esse contexto de conhecimento. Complexidade no texto não significa que você tem conhecimento exacerbado sobre aquele tema, só significa que você está tentando falar difícil. Então, é importante a utilização de termos que sejam concernentes àquela escrita, àquele objeto de estudo. Caminhos para superação, né? Nossa superação, para superar os desafios da escrita formal, os autores podem buscar feedback de mentores. É por isso que o processo de mestrado, doutorado, você tem o seu orientador. Você tem um feedback constante a fim de se aprimorar. Então, participar desses grupos, ou até mesmo investir em redação acadêmica, te auxilia. Redação acadêmica é uma coisa muito importante que hoje em dia vai cair em desuso, né? Assim, às vezes os nossos pesquisadores não têm essa consciência da importância disso. Essas abordagens ajudam a criar uma rede de suporte e promover um ambiente de aprendizagem contínua. Então, passei aqui algumas sugestões de leitura complementar. Você depois dá uma pausada no vídeo para poder verificar. O Bagno Marx, Preconceito Linguístico, Evanildo, Moderna Gramática Portuguesa, a coesão textual. E esse daqui em inglês, talvez você não vá querer traduzir, mas é um material muito bom de escrita para estudantes de graduação. Considerações finais. A linguagem formal é fundamental na escrita acadêmica e na comunicação científica. Ela assegura precisão, clareza e credibilidade das pesquisas. Desenvolvê-la através da prática e leitura crítica torna-se essencial para acadêmicos que buscam destacar-se em suas áreas. E conhecer os desafios e buscar superá-los com estratégias eficazes aprimora não apenas a sua escrita, ela aprimora também a trajetória acadêmica dos pesquisadores. Então, meu muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até uma próxima.